E hoje, terça-feira, é dia do nosso quadro Direito e Família com a colunista Berta Vepo, que hoje tem novidades, afinal vai iniciar uma nova série, uma série especial dentro do seu quadro. Boa tarde, Berta. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje o quadro Direito e Família vai lançar uma série chamada Solução RS. Uma equipe de advogados vai apresentar soluções pacíficas para que a gente possa resolver os problemas e as dificuldades do Rio Grande do Sul em razão das enchentes. Então, para isso, eu vou tratar diversos temas. Vocês podem mandar dúvidas, podem mandar sugestões que nós vamos tratar aqui com todos os advogados especializados. E hoje, para falar de direito do trabalho, eu trouxe o advogado e professor da PUC, Eugênio Reisenheder. Que prazer tê-lo aqui mais uma vez, Eugênio, muito bom te ver. Eu tenho que dizer aqui que eu trabalhei com o Eugênio, já conheço de longa data, estou muito feliz por ter aceito o meu convite, seja muito bem-vindo. E para nós começarmos, Eugênio, eu gostaria que tu explicasse que o estado do Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública. Quais as implicações dessa decretação do estado de calamidade no direito do trabalho para os empregados e empregadores? Perfeito. Muito obrigado, Berta. É uma honra estar aqui participando desse programa. E, de fato, o nosso Rio Grande ele vive um momento muito triste, né? Muito complicado, Berta, e que mais do que nunca se torna apropriado a gente pensar em soluções também, né? É um momento em que nós estamos todos solidarizados e numa força-tarefa muito forte, né, de união, mas a gente precisa pensar assim nessa retomada e nas soluções. E a importância de se declarar isso, falando juridicamente de um estado de calamidade pública, é que isso permite, Berta, uma série de medidas emergenciais que em tempos normais não seria possível. Então, para que o nosso telespectador possa entender bem, né, o declarar estado de calamidade pública, ele facilita algumas medidas por parte, principalmente aqui das empresas e até mesmo, como a gente vai fazer no nosso bate-papo, dos trabalhadores. Sim, e na verdade, né, Eugênio, nós passamos recentemente também por uma pandemia. E na pandemia nós também tivemos medidas emergenciais que precisaram ser tomadas para atender as empresas, atender os trabalhadores. E nós precisamos pensar em seguir com a economia. Atingindo as empresas, nós também atingimos os trabalhadores. Então eu te pergunto, quais dessas medidas tomadas pela pandemia Covid-19 poderão ser agora também utilizadas nesse pós-enchente? Perfeito. Tem uma informação assim, muito importante, Berta, que o nosso telespectador ele precisa saber, que é a possibilidade de levantamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É um patrimônio dos trabalhadores, todos os meses as empresas recolhem 8% da remuneração do empregado, e esse FGTS, ele apenas é possível em tempos normais, via de regra, o trabalhador ele vai levantar ou quando ele é despedido do emprego, que a lei permite, ou para algumas situações bem específicas, como a aquisição da casa própria, por exemplo. E justamente essa decretação do estado de calamidade pública permite, né, que esses municípios que foram afetados pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, os empregados dessas localidades possam utilizar o seu fundo de garantia até para pegar esses recursos, né, para tentar solucionar, exato, um socorro, né? Existe, é verdade, uma limitação, porque às vezes esse patrimônio do trabalhador é resultado da sua vida inteira de trabalho. Sim. Então são quantias significativas, mas o valor para essa finalidade aí fica limitado a R$ 6.220. Então esse trabalhador ele pode de imediato, pelo próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal, hoje é de uma forma muito fácil, não precisa se deslocar até o banco, porque está bastante difícil também, né? Sim, e o nosso objetivo aqui, né, Eugênio, é não só arrumar soluções para o trabalhador, mas também nós sabemos que várias empresas foram atingidas direta ou indiretamente pelas enchentes, inclusive aqui em Porto Alegre e aos redores nós temos notícias de empresas que foram inteiramente saqueadas. Então, é uma dificuldade dupla para ambos os lados e a ideia do programa aqui é trazer uma solução que possa atender as duas partes da forma mais
prática possível e melhor possível para que a economia do Rio Grande do Sul possa continuar, porque senão a enchente vai nos prejudicar por um tempo mais longo possível. Então, eu te pergunto, quais são as soluções que as empresas também podem tomar, o que elas podem fazer de solução imediata para poder continuar? Sim. Na pandemia, a gente ficou com uma experiência traumática, mas que trouxe à legislação em 2022 algumas medidas que são medidas que, a meu ver, elas poderiam já ter sido facilitadas por parte do governo federal e ainda não foram. Então, eu vou explicar de uma forma prática. O que a lei lá em 2022, e diga-se de passagem, a lei essa está vigente, o que precisa é uma regulamentação do Poder Executivo para se colocar em prática. Então, na época da Covid, a gente tinha medidas como a possibilidade de antecipação das férias, né? Porque a empresa, eu recebo, Berta, por exemplo, no escritório, consulta dizendo, olha, como é que eu vou utilizar, né, a mão de obra do meu empregado se a minha empresa está inundada? Né? O que a gente vai fazer para preservar o emprego e a renda? Sim. Isso que é importante de se colocar, porque aqui não tem lado, né? A empresa precisa de trabalhador e vice-versa. Então, a gente está no momento de preservação, sim, né, de vidas, que foi a nossa primeira atenção primordial, e agora a gente precisa proporcionar que as coisas elas continuem desenvolvendo. Então, lá da pandemia, havia a possibilidade de antecipação de férias, a possibilidade até mesmo de redução de salário com a redução de jornada, havia a possibilidade de um banco de horas especial para a época da pandemia, da Covid, medidas especiais de teletrabalho, além de uma facilitação de alguns encargos por parte do empregador, como do recolhimento do fundo de garantia do empregado. E devo dizer que essas medidas, elas não foram ainda autorizadas pelo governo, porque, eu repito, ela depende de um ato do Poder Executivo, e em não havendo isso, o que as empresas têm buscado socorro é aos sindicatos da categoria para implementar planos de urgência por meio de uma negociação coletiva do trabalho. Só que, embora importante a negociação coletiva do trabalho, ela existe em momentos ideais, porque é necessário que o empregador convoque o sindicato precisa fazer uma assembleia, precisa reunir os empregados, e tudo isso... Existe um trâmite também, né? Existe um trâmite, exatamente. Então, é uma solução muito boa, o governo falou, houve uma entrevista do ministro do Trabalho recentemente, e ele disse que era importante buscar negociação coletiva, solução junto com os sindicatos e tal, mas o governo precisa, né, identificar que até mesmo essas medidas, elas têm encontrado dificuldade por parte das empresas. E ao encontrar essas dificuldades por parte da empresa, a gente fica então com dificuldade, aí falando enquanto advogados, de orientar a empresa. Poxa, eu tenho segurança jurídica em antecipar as férias desse empregado que nem havia completado um período aquisitivo ainda, né? Não há o ato do Ministério do Trabalho, eu posso adotar esse banco de horas da forma diversa como representa lá a lei para situações normais. Então, essas perguntas e essas medidas que de fato existem, elas carecem ainda dessa regulamentação. E para nós advogados fica muito difícil minimizar os riscos, né? Que na verdade o nosso papel é justamente esse. Então, sem ter nada pronto ainda, nada efetivo, é muito difícil essa avaliação, né, Eugênio? Perfeitamente. E outra coisa, Eugênio, que eu queria saber, com relação, eu vi que eu vim ouvindo na rádio que agora já tem um programa público sobre as contaminações das águas, pedindo que as pessoas tomem cuidado, principalmente com a leptospirose. Então, falando de saúde do trabalhador, tem alguma orientação que a gente possa dar para as empresas para tomarem cuidados, para orientarem seus trabalhadores também, ou que possam... Sem dúvida, a gente vai sofrer muito com essas doenças decorrentes das águas, e agora as águas já baixando, né? E já há casos, vários casos de contaminação por leptospirose, e devo esclarecer que o empregador, ele é obrigado a eliminar ou pelo menos neutralizar os riscos inerentes ao trabalho. Então, a empresa, ela precisa ter a atenção de que ela, por meio dos seus órgãos, como por exemplo a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que é um órgão, em regra, obrigatório
para as empresas, elas possam fazer campanhas específicas para essa voltada aberta de atividades. E nessas campanhas específicas, instruir os empregados desde as situações mais básicas, como uma higienização correta, né, como não ter o contato diretamente com a água por meio de uma bota, por meio de uma luva impermeável, quais são os equipamentos de proteção individual que são fundamentais para evitar esses tipos de contágio, de contaminação, né, em relação à água que for utilizada no ambiente de trabalho. Sim, as empresas vão ter que se estruturar também para poder fornecer esse cuidado com os trabalhadores. Eu tenho orientado que principalmente esses setores que as empresas possuem, via de regra, um técnico de segurança, um segurança de trabalho, mas que possam fazer um plano estratégico, assim, Berta, como fizemos na Covid, né? Recordas que no enfrentamento a gente colocou isolamento, o uso de máscaras, né? Então, é fundamental que as empresas agora elas estejam preparadas e que tenham orientações por pessoas que são capacitadas, por pessoas que são técnicas, de como retomar as suas atividades, as respectivas atividades, fazendo isso com segurança, com o uso dos equipamentos de proteção individuais que são necessários. Muito importante, né? E com relação, Eugênio, ao seguro-desemprego, as pessoas que foram demitidas nesse período, houve alguma mudança ou não? Houve e é bastante recente. Foi uma medida muito boa, porque vai dar um pouco de alento, né, Berta? E nesse momento, assim, toda ajuda que vem é uma ajuda que vem em tempo bom, né? Então, não é ajuda que pode mais, contribui com mais, quem pode menos. E o governo, ele autorizou 2 parcelas extras do seguro-desemprego. Então, aquele nosso telespectador, por exemplo, que ele foi despedido lá em dezembro de 2023. Então, ele foi despedido sem justa causa. É importante que se registre isso, né? Ele foi despedido sem justa causa. Ele tem direito ao seguro-desemprego, né, até o período, aquele que se habilitou, até a